Espírito vivo Deus, manifesta teu poder. Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Hoje nós vamos estudar sobre o sonho de Deus. Mas pastor, Deus tem sonho? Tem, queridos, Deus tem sonho. Deus sonhou conosco. Deus tem um projeto para nossas vidas. Quando o homem pecou, Deus estabeleceu o seu sonho maior. Vamos orar que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida, o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Queridos, que o Espírito Santo de Deus venha restaurar sua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha levantar você com todas as forças, com toda a unção, e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Vamos lá, queridos. Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Vamos adorar a Deus em espírito e verdade. Se concentre um pouco nesse louvor. Aleluia. Vem com o peso da tua glória em mim. Aleluia. Que o peso da glória do Senhor está sobre a sua família, sobre a sua casa. Peso da tua glória e Queridos, Deus teve um sonho, Deus tem um sonho. Tudo começou quando Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem, queridos, quando Deus criou um homem perfeito. Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Adão e Eva são os nossos primeiros pais. Mas, querido, Deus criou o homem com o sonho de um homem ter uma vida plena, uma vida abundante aqui na terra. Só, queridos, que o homem pecou, como diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Deus, prometeu em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da raiz de uma mulher nasceria um que redimiria, restauraria a raça humana. E de sorte, queridos e amados irmãos, que esse não foi Abraão, não foi Noé, não foi Lameque, não foi Cuxi, não foi nenhum desses homens, não foi Moisés, não foi Elias, não foi Eliseu, não foi Noé, não foi Oséias, não foi Isaías, não foi Ezequiel, não foi nenhum desses homens do Antigo Testamento.
tivemos homens sublimes, homens extraordinários. Mas, porém, queridos, a profecia tinha que se cumprir para que o segundo Adão pudesse redimir a terra, já que o primeiro Adão ele tinha falhado. E Satanás ele ficou de olho nessa promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da raiz de uma mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que esmagaria a cabeça do diabo, a saber, Jesus Cristo. Gosto muito de algumas histórias onde alguns pregadores traz uma alusão. Veio Moisés não foi porque Moisés matou um egípcio. Veio Davi não foi porque Davi adulterou. Veio Elias, não foi Elias porque Elias, em certo momento, abandonou a carreira. Veio Sansão, mas Sansão se deixou levar pelos prazeres do mundo. Então, de sorte que o diabo ficava querendo saber quem ia redimir a raça humana. Queridos, mas aí vem a questão, a pergunta é, qual o sonho de Deus? Então, o versículo que fala isso nitidamente, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí está o sonho de Deus já se desenrolando. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escute. O homem pecou, o homem estava separado da glória de Deus. Por isso, queridos, nós somos, deixa eu abrir parênteses aqui, nós somos filhos do mesmo pai, Adão. Adão, ele foi o gerador de toda a raça humana. Adão e Eva. E você percebe que quando Adão estava em sintonia com Deus, como as coisas eram, queridos. As coisas eram perfeitas, plenas. Mas a partir do momento que Adão desobedeceu a Deus, pastor, o pecado de Adão foi comer o fruto proibido? A princípio não. O pecado de Adão foi desobedecer a Deus. Porque poderia ser um fruto, poderia ser não tocar em algo, poderia ser não pegar algo, enfim, foi a desobediência a Deus. Claro que se culminou quando ele comeu aquele fruto proibido. E aí Deus ele dá uma sentença ao homem, à mulher, e dá uma sentença a Satanás. Eu quero me ater, permanecer na sentença que Deus disse a Satanás, dizendo em Gênesis capítulo 3, versículo 15, da raiz de uma mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Queridos, cerca de 6.000 anos depois dessa sentença, profecia, declaração, porque Deus disse, Deus cumpre e Deus estabelece. Deus ele falou, ele lembra, ele estabelece. Deus disse, Deus lembra e Deus estabelece. Amém, queridos? Quando Deus fala, queridos, Deus fala, acabou. Eu estava ouvindo ontem, na verdade foi na sexta-feira. Eu estava ouvindo algumas coisas sobre, gosto de pesquisar, como você sabe, sobre a Covid, as coisas e tal, né, o tempo presente e as suas implicações. E, de repente, eu vejo uma mulher chamada, alguma coisa lá sensitiva, uma vidente. E ela, com espírito de engano, fazendo previsões que não tem lógica. Você percebe que é tudo um chute?
às vezes, acerta por chutar tanto que acerta. E essa mulher foi falando de A, de B, de C, de D, de E. Queridos, Deus tem que ter compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com nada disso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Claro que tem pessoas que se alinham ao mundo espiritual e da maldade e tem aquele alinhamento. Mas sabe o que acontece, queridos? Acontece o seguinte, que a Bíblia é a verdade. E essas pessoas estão no engodo, estão na mentira. Inclusive a mesma disse que o Santos ia ganhar ontem e que ganhou foi o Palmeiras, já começou perdendo. Ah, mas ela disse que 3 pessoas famosas, né, iam morrer, queridos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, já falei para vocês aqui, se qualquer pessoa quiser enganar, ficar rico, bilionário, com falsa profecia, a pessoa fica, queridos. Você chega na multidão de pessoas. Tem gente aqui que está com dor de cabeça. Quem é que não está com dor de cabeça? Você chega numa multidão de pessoas e fala, olha, tem gente aqui que tem problema no estômago, problema de obesidade, problemas diversos. Então, você vai atirando, que é algo que é comum à humanidade. Algo que é notório à humanidade. No meio de 100, você vai acertar um. Então as pessoas e o povo, rapaz, que mulher extraordinária, pelo amor de Deus, queridos, a profecia de Deus se cumpre e se cumpre na íntegra. Então, perceba que Deus falou, Deus cumpriu e Deus disse. E queridos, e vindo a plenitude dos tempos, nasceu Jesus, filho de uma mulher, como diz Isaías, eis que a virgem conceberá e dará um filho, isso não será Manuel, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E a Bíblia começa a dar detalhes. Você vai ver lá em Jerusalém, em Isaías, até a cidade que Jesus ia nascer. Você vai ver ao longo da Bíblia, se você for estudar a Bíblia toda, vai dizer o dia, a hora, o momento, o lugar, até mesmo o lugar do lugar, ou seja, numa estribaria em Belém, né, que Jesus ia nascer. Jesus, queridos, ele veio como um cordeiro, mas voltará como um leão. Jesus como homem foi filho de Maria, mas como Deus é pai de Maria. Como homem ele morreu, mas como Deus ressuscitou. Como homem foi humilhado, mas como Deus foi exaltado. Como homem ele teve sede, mas como Deus é a água da vida. Como homem ele teve fome, mas como Deus é o pão da vida. Jesus é extraordinário. Se você for no túmulo de Mahatma Gandhi, vai estar escrito, eis aqui os restos mortais de Mahatma Gandhi. Se você for no túmulo de Joseph Smith, fundador das Testemunhas de Jeová, vai estar escrito, eis aqui os restos mortais de Joseph Smith. Se você for no túmulo de Charles Taze Russell, vai estar escrito, eis aqui os restos mortais de Charles Taze Russell. Se você for no túmulo de Allan Kardec, fundador do Espiritismo, vai estar escrito, eis aqui os restos mortais de Allan Kardec. Se você for no túmulo do Papa João Paulo II, vai estar escrito, eis aqui os restos mortais de João Paulo II. Se você for no túmulo até de Maria, vai estar escrito, eis aqui os restos mortais de Maria. Se você for no túmulo de Irmã Dulce, vai estar escrito, eis aqui os restos mortais de Irmã Dulce. Se você for no túmulo de Madre Teresa de Calcutá, vai estar escrito, eis aqui os restos mortais de Madre Teresa de Calcutá. Se você for no túmulo até mesmo do grande evangelista, homem de Deus, Billy Graham, vai estar escrito, eis aqui os restos mortais de Billy Graham. Mas se você for no túmulo de Jesus, vai estar escrito, este daqui, ao terceiro dia, ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando,
Então, queridos, vê a plenitude dos tempos. Alguns teólogos falam de 6.000, outros falam de 4.000, outros falam 8.000 anos da profecia até o nascimento de Jesus. O certo é que Jesus nasceu. O certo é que Jesus ele veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Desculpe aí, apóstolo Paulo, dos quais eu sou o principal. Mas, queridos, o plano de salvação já estava ordenado por Deus antes da fundação do mundo. O plano da salvação, queridos, aconteceu antes da fundação do mundo. O plano da salvação, a qual Deus escolheu de Jesus, estava antes da fundação do mundo. Jesus já tinha esse plano, Deus já tinha esse plano de salvação através de seu Filho para morrer de forma vicária na cruz do Calvário. Por isso a Bíblia fala em João 3, capítulo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo mundo crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. A Bíblia também diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração crer que Jesus Cristo é todos mortos, serás salvos, porque se faz com a boca a confissão para a salvação e se crê para a justiça de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz, há um só mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, o homem. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, também a palavra nos diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Jesus ressuscitou, Jesus nasceu, Jesus veio ao mundo, Jesus é o plano de Deus para a redenção da humanidade. Jesus é o sonho de Deus para a redenção da humanidade. Jesus, ele tem um sonho, e o sonho de Deus, queridos, foi que Jesus morresse para salvar os pecadores. O sonho de Deus é almas. O sonho de Deus é que as pessoas se convertam. Veja só, ele quer que todos os homens se salvem, sem exceção, e venham ao conhecimento da verdade. Agora, é preciso salientar, é preciso dizer que a salvação, queridos, ela vem pelo conhecimento da verdade. Por isso que a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que nós devemos ter uma vida contrita diante de Deus, de consagração, de abnegação, de resignação, uma vida recatada. A palavra santificação quer dizer uma abnegação, ser recatado, ser separado, ser tirado de um meio pérfido, sórdido para servir a Deus e adorar a Deus. A santificação quer dizer, na sua tradução no grego, separado. E o sonho de Deus, queridos, é ganhar almas. E sabe o que eu aprendo, queridos? A Bíblia fala o seguinte: a sabedoria do justo é que tem por finalidade ganhar almas. A sabedoria do justo, querido, é aquele que tem por finalidade ganhar almas. A Bíblia fala que ganha almas, sabe o é? Porque ganha almas, a princípio, a priori, é o plano e o sonho de Deus. Está aqui. Ele quer, ele deseja, ele sonha. Se eu falo que eu quero, eu desejo, eu sonho, é porque é um desejo veemente. E esse desejo é veemente em Deus. Que ele quer que todos os homens se salvem. E a Bíblia fala o quê? Que ganha alma, sábio é. Quem ganha alma cobrirá multidão de pecados. Você vai ver a Bíblia dando várias promoções, se você for estudar sobre a soteriologia da recompensa daqueles que ganham alma, que você vai ficar impactado.
Um dia desse eu estava estudando sobre a questão de como a gente ganha alma. Eu fiquei impactado em não somente ganhar almas, mas as suas considerações, as suas recompensas. A Bíblia fala que ganha alma sabe o é, que ganha alma apaga a multidão de pecado, que ganha alma receberá galardão, por aí afora. A primeira alma que eu ganhei, pense em um cidadão endemoniado, multiplique por 1000. Lá vai pastor Oséias, isso eu fiz em 1999, eu estava com 21 anos. A primeira alma que eu ganhei. Em 1998 eu fui batizado com o Espírito Santo, na nossa igreja ali, Batista Betel. E o que ocorre? Dos meus 10 aos 20 anos, ele levava pessoas para a igreja. Não é que eu era descompromissado, apenas não tinha ferramentas, não fui impactado, não fui aflorado, estimulado, provocado para ganhar almas. O Espírito Santo estava, digamos assim, chocando em mim esse ganhador de almas. Em 1999, eu ganhei minha primeira alma para Jesus. E esse homem era um homem desviado, fumava, xingava, bebia, promíscuo, prostituto. E Deus colocou esse homem nas minhas mãos. Deus falou, cuida dele, Oséias. Ora por ele, jejua por ele, intercede por ele, declara sobre a vida dele. E quando eu li a palavra, me lembro que nós íamos daqui para Salvador, nós trabalhávamos no supermercado, e nós fomos fazer um curso aqui em Salvador. Eu pegava o Novo Testamento e lia ali para ele, falava com ele, até que eu saí do trabalho. E quando saí do trabalho, 6 meses depois, eu vejo aquele homem, terno, cabelo feito e Bíblia de braço em braço. Oséias, me viram. Quando Daniel, ele com lágrimas nos olhos. Ele não era nem pastor. Daí veio o ímpeto, o chamado, a essência do pastorado na minha vida. Eu sou crente em Jesus, meu irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Nada de glória para mim. Graças a Deus. Eu sei que sou pó, eu sei que sou cinza, eu apenas fui um instrumento, uma ferramenta, um canal pelo qual Deus usou-me para poder ganhar aquela alma. E hoje sou um crente em Jesus. Queridos, aquilo foi uma das maiores emoções que eu tive na vida da fé. Confesso a vocês que já tive vários momentos fantásticos. Ganhei várias outras almas depois. Ganho almas também, porque o Espírito Santo de Deus me usa como ferramenta, como canal, como instrumento, como um vaso de fé. Porque eu me coloco na mão do Espírito Santo, eu sou apenas um simples servo, nada mais, um vaso. Eu sou apenas uma ferramenta, um canal. É Deus em mim, como Deus tem seus canais. Por isso, queridos, que eu acho que o maior plano de salvação é almas, queridos. A igreja está aí para ganhar almas. É por isso que eu vejo que Deus, ele procura obreiros para ganhar almas. Ele procura pessoas para ganhar almas. Ele procura pessoas que sejam instrumento disponível. Deus não procura os capacitados, procura aqueles que estão disponíveis, que têm um coração, queridos, que tenha o desejo de ganhar almas. E de lá para cá, queridos, graças a Deus, Deus me fez um instrumento de ganhar almas para a glória e nome do Senhor Jesus. Algumas individualmente, algumas em pregações, algumas com materiais que Deus me deu. Enfim, cada uma pessoa Deus dá uma forma de ganhar almas. O Espírito Santo vai dar uma forma de ganhar almas. E Deus me deu várias formas de ganhar almas. Várias formas de ganhar almas. E as almas, queridos, são para Jesus. Se você passar por esse mundo e se ganhar uma alma, você vai ser quão feliz você é.
Claro, se você puder ganhar 1 milhão de almas, 1 bilhão de almas, ganhe. Se você puder ser um Billy Graham, se você puder ser um Charles Moody, Charles Finney, Smith Wigglesworth, um Martinho Lutero da vida, glória a Deus. Mas se você ganhar apenas uma alma, já está de um grande valor. Mas escuta! Mas aqui eu faço um adendo, queridos, nós devemos fazer o seguinte. Eu vejo muitas pessoas querendo ganhar A, B, C e D. Eu quero ir para a África, eu quero ir para Moçambique, eu quero ir para Angola, eu quero ir para Nairobi, eu quero ir para Somália, eu quero ir para a Etiópia, ganhar almas daqueles povos tão maltratados. Queridos, você não pode ser um ganhador de alma enquanto você não ganha alma no lugar que você está. A não ser que seja a exceção à regra. Exceção à regra. Claro que você tem exceção à regra. Tem camarada que não ganha uma alma na sua casa, mas Deus envia ele lá para um país. Mas são pessoas que têm fluxo na mão, tem calo, tem essência, e Deus conhece o coração. E Deus vai enviar ele para outro lugar para ganhar almas, porque tem alguns princípios e ele precisa estudar matéria. Né? Eu não gosto de ser radical, eu gosto de analisar as coisas. Você vai ver aqui sempre analisando de forma correta as coisas, né? De forma salutar as coisas. Mas a princípio, mas na grande maioria, muitos querem ganhar a África, mas não conseguem ganhar nem si mesmo, o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, o seu colega de trabalho, o seu vizinho, a sua amiga, o seu amigo. Pelo contrário, é influenciado por essas pessoas. E não pense que ganhar almas, queridos, é o pastor que bota paletó e gravata, a Bíblia de braço em braço. Não. Você pode ganhar alma de uma forma totalmente natural. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Porque as pessoas olham os seus exemplos. A pessoa olha o seu exemplo. As pessoas olham para mim o meu exemplo. As pessoas não olham para mim, querido, se eu fiz teologia, não. Se eu nasci no evangélico, também não. As pessoas não olham para mim, querido, se eu sei falar direito ou não. Pelo contrário, as pessoas olham para mim, pelo meu exemplo. Os exemplos, né? As palavras convencem, já dizia os filósofos, mas os exemplos arrastam. As palavras convencem, mas os exemplos eles arrastam. Então, as pessoas vão olhar para mim, não vai ver somente de palavras. As palavras são boas. Não significa que as palavras sejam ruins. Mas vamos ver um exemplo. Como é que o pastor José se comporta? Né? Você vai ver aquela mulher que olhava Elias. Né? Vamos fazer uma mesa para esse homem, uma mesa, cadeira, candeeiro. Esse homem é um homem de Deus. Tem observado esse homem. Né? Porque as pessoas observam. A Bíblia fala que os discípulos, né, foram primeiramente chamados de cristãos. Por quê? Porque parecia com Cristo. Você vai exalar, você vai expelir aquilo que está dentro de você, queridos. É por isso que eu vejo muitas vezes, muitos crentes. Que o diabo me persegue, que o diabo anda me perseguindo, queridos, e às vezes não é. É o camarada que não é resolvido consigo mesmo. Não é resolvido com as coisas que lhe perturbam. O cara dá cheque sem fundo, o cara anda em promiscuidade, o camarada anda em safadeza, em picaretagem, ele mesmo dá lugar ao diabo e fica dizendo que o diabo está perseguindo ele. Não, senhor. Lembre que as palavras convencem, os exemplos arrastam. Não estou falando, queridos, de perfeição, não. Não estou falando que a pessoa vai ser perfeita, que a pessoa não vai errar. Pelo contrário, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala assim, nós não dissemos que não temos pecados, somos mentirosos, e a palavra de Deus não está em nós. Mas há uma ética, há um padrão que a Bíblia estabelece, porque quando Jesus Cristo entra na vida da pessoa, queridos, de fato, verdadeiramente a pessoa é livre. Conheço vários pregadores, pastores, que precisam se ater a esse ponto. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem pessoas, queridos, que falam bonito, pessoas que isso é bom,
Tem pessoas que falam bonito, tem pessoas que têm uma linguagem, um vernáculo, mas não tem vida. Não tem vida com Deus. E há pessoas, não falo nem de polêmica, já expliquei aqui para vocês a questão da polêmica. Polêmica não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com salvação. Estou falando de caráter. Tem pessoas que não têm caráter, Deus. Tem pessoas que dá cheque sem fundo, cristão, pastores. Tem pessoas que andam em promiscuidade, cristão, pastores. Tem pessoas que lesam a pessoa do seu lado, cristãos, pastores. E é necessário que haja mudança, como diz a Bíblia, e deixou Bartimeu e seguia Jesus, e deixou Bartimeu a sua capa, e seguia Jesus, estrada fora. Então, quando a gente segue a Jesus Cristo, a gente larga a nossa capa, a gente larga tudo aquilo que nos prende. É interessante que o apóstolo Paulo fala, vós que estão rodeados por uma grande nuvem de testemunha, deixe o embaraço do pecado, né, e corra para a cruz, corra para a carreira que está proposta, olhando para o autor e consumador da fé. É por isso que ele diz que eu não me escandalizo por nada que acontece no Evangelho, porque eu sei que a Bíblia ela fala. O que eu tenho a olhar para mim, para a minha vida, para os meus preceitos, para o meu caminho, olhando para o autor e consumador da fé, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Vamos dizer, eu acho esse texto aqui na minha mente, estava aqui no script, mas vamos ler, eu acho esse texto fantástico. Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande número de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, ao qual pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, a vitória, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, queridos, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, quem deixa o pecado somos nós, queridos. É nós que deixamos o pecado. É nós que rejeitamos o pecado. E correndo para a cruz, para a carreira que nos está proposta. Qual é a tua carreira? A tua carreira é pregar? Sim, todos têm o prazer e a obrigação de vir pregar, queridos. O apóstolo Paulo fala o seguinte: prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Ele chega a falar o seguinte, que ai de mim se não pregar o evangelho, porque me impôs essa obrigação. Amém? Então pregue o evangelho e ganhe alma, porque esse é o sonho de Deus. A você no YouTube, Deus abençoe em nome de Jesus.